Ok. Boa noite, meus amigos, convidados, palestrantes, seja bem-vindo. Dia 16 de novembro do ano da pandemia de 2020, mais uma edição de Amigos Encontros de Cultura. E hoje nos brindará com a palestra o doutor Eduardo Carvalhal, que é médico, especialista em urologia, chefe do serviço de urologia do Hospital Moinhos de Vento, urologista do Hospital São Lucas, presidente da Associação da Sociedade Brasileira de Urologia, no Rio Grande do Sul, no período de 2020 e 2021, e que vai discorrer sobre o tema importantíssimo relativamente à questão da prevenção do câncer de próstata. Seja bem-vindo, doutor. Já de antemão agradecemos a sua disponibilidade. A palavra é sua. Perfeito. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado pelo convite. Um agradecimento especial ao Dr. Paulo Regis da Silva, né, que me fez os contatos e organizou essa nossa sessão, e a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre doenças da próstata de uma forma geral, sobre câncer de próstata mais especificamente, e aproveitando, né, esse gancho do Novembro Azul, que na verdade não se trata somente de próstata, mas se trata de uma promoção da saúde masculina, da saúde do homem. Obviamente a próstata tem um papel relevante, mas é muito importante que se estimulem os homens a procurar o seu médico, o seu urologista, a discutir aspectos como disfunção erétil, como sintomas urinários, cuidados de outra ordem, como cuidados cardiovasculares. Nós estimulamos muito os pacientes a também complementarem a sua revisão clínica formal, com seu clínico geral, com seu cardiologista, e muitas doenças que nós identificamos dentro da urologia, que é a minha especialidade, estão relacionadas com outras áreas, não é? Por exemplo, a disfunção erétil muitas vezes é um marcador de doença cardiovascular, de doença coronariana. Então, um indivíduo jovem que se apresenta com esse tipo de queixa é uma oportunidade muito grande que nós temos no consultório de referendá-lo para o seu cardiologista e, eventualmente, a partir daí, fazer um diagnóstico precoce também de outras patologias mais graves. E, obviamente, que a preocupação com a próstata, no sentido da saúde masculina, também merece uma atenção especial, e o Novembro Azul salienta muito isso. O Dr. Paulo Regis havia me pedido para preparar um material que, se vocês me permitirem, eu vou apresentar para guiar a nossa discussão, né, no sentido de alguns conceitos de anatomia da região genital masculina, e comentando alguns dos principais aspectos das doenças da próstata. E, a partir daí, eu acredito nós vamos poder entrar numa discussão, tirar dúvidas, e eu gostaria que todos ficassem à vontade para me interromper durante a apresentação desses slides também, e tirar alguma dúvida que seja, naquele momento ali, mais oportuna de nós discutirmos. Tá? Então, deixo a critério de vocês se eu já posso apresentar ou... Sem dúvida, sem dúvida. Tá, eu vou procurar compartilhar aqui minha tela, então. Em relação à anatomia da próstata, que muitos de vocês já conhecem, eu sei que a associação, a Amicus, ela é extremamente multidisciplinar, né, até uma iniciativa que eu gostaria de cumprimentá-los a todos. No início da apresentação, o Dr. Paulo Regis me informou do caráter educativo, né, e de confraternização da Amicus, e fico muito contente de poder estar aqui com vocês. Mas, como vocês observam nesse slide, a próstata é uma glândula que se localiza logo abaixo da bexiga e que participa do mecanismo de continência urinária, assim como da nossa atividade reprodutiva. Ela produz parte do sêmen. Ela é uma glândula que pesa em torno de 15 a 20 gramas, e ela tem, além dessa função reprodutiva, como eu disse, participação no nosso mecanismo de continência. Vocês observam que a uretra, que é vocês não tinham ficado com esta imagem ainda, a próstata, ela se localiza abaixo da bexiga, e a uretra, que é a via de escoamento da urina da bexiga para o exterior, ela passa no meio da próstata.
A próstata tem um tamanho que relembra muito de uma ameixa, não é? Ou de uma bergamota pequena, que às vezes pode chegar até o tamanho de uma laranja mais volumosa nos pacientes que têm uma hiperplasia benigna muito significativa. E a função dela é basicamente reprodutiva e, como eu tinha comentado também, de participação da continência urinária. As principais doenças que podem acometer a glândula prostática são os tumores malignos, como o adenocarcinoma de próstata, algumas infecções, como a prostatite, e a própria hiperplasia benigna, que é a sua condição mais comum. A maioria dos homens, como nós, vamos ter, a partir dos 45, 50 anos de idade, algum grau de hiperplasia benigna da próstata. A dimensão disso vai estar relacionada a questões genéticas, principalmente. Alguns homens vão apresentá-la num grau maior, outros num grau menor, mas nem todos vão ter sintomas relacionados à hiperplasia. Nós já vamos discutir quais são os principais sintomas, mas isso vai ser variável ao longo da vida de cada indivíduo. A hiperplasia benigna, então, que é a condição mais frequente, ela se inicia após os 40 anos, ela acomete a quase 90% dos homens, e quando ela promove sintomas ou a necessidade de algum tratamento por uma obstrução mais significativa do trato urinário, nós podemos fazer este tratamento de maneira medicamentosa, que seria o tratamento clínico, com remédios que diminuem o tamanho da próstata e que relaxam a glândula prostática para que a urina saia melhor, ou, eventualmente, em casos mais severos, ou pacientes que evoluam para uma retenção urinária aguda, ou formação de um cálculo dentro da bexiga devido à dificuldade urinária, nós podemos precisar lançar mão de cirurgia em até 10% dos pacientes. O diagnóstico da hiperplasia ele é feito basicamente através da história clínica, ou seja, dos sintomas que o paciente relata. A maioria dos sintomas de dificuldade urinária, de jato fraco ou de necessidade de levantar mais vezes à noite para urinar, estão relacionadas a esse crescimento benigno da próstata. Também nós podemos complementar essa avaliação e devemos realizar na consulta, pelo menos inicial com o urologista, o exame de toque retal, e além disso o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que é muito valorizado no diagnóstico do câncer de próstata, mas exatamente para nós diferenciarmos que aquele indivíduo não seja portador de câncer, mas sim somente de hiperplasia benigna. Também a ultrassonografia ou a ecografia é um exame muito importante anatômico, de imagem, que permite nós confirmarmos a impressão clínica de um aumento de volume da próstata e, ao mesmo tempo, nos dá uma informação inicial, mas muito importante, de resíduo miccional, ou seja, através da ecografia nós podemos pedir ao radiologista que nos informe se aquele paciente está conseguindo ou não esvaziar bem a sua bexiga. E basicamente aqui um esquema que nos resume os tipos de tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Então, naqueles indivíduos que são muito sintomáticos, nós iniciamos tratamento à base de medicações. Os principais representantes desses remédios são os alfa-bloqueadores, são remédios que relaxam a próstata e diminuem a compressão que existe no canal da uretra. E, ao mesmo tempo, outra classe de medicações, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida ou dutasterida, que são utilizados principalmente em próstatas mais volumosas, onde ao longo do tempo nós vamos conseguindo reduzir o tamanho, o volume daquela glândula em até 20%. Isso também promove, através de um outro mecanismo, uma redução da compressão sobre a uretra. Nós temos hoje, inclusive, medicamentos que são combinados. Um comprimido somente, por exemplo, contém os dois remédios, né? O exemplo do Combodart, hoje em dia, que talvez alguns de vocês já conheçam, que produz tanto o relaxamento prostático quanto a sua diminuição de tamanho. Os relaxantes da próstata, eles em poucos dias já nos trazem algum resultado de alívio de sintomas. Já os remédios que diminuem o volume prostático, às vezes nós precisamos de até 6 meses de uso, então é um resultado mais
mais lento, mais vagaroso, mas que a médio e longo prazo pode trazer um benefício importante também. E aqueles indivíduos que sofrem complicações da obstrução que a próstata pode vir a causar, ou alguma falha do tratamento medicamentoso, esses podem se submeterem a uma cirurgia. E aqui no canto inferior vocês observam um esquema da raspagem da próstata, cujo nome técnico é a ressecção transuretral, onde através da uretra, a introdução de um aparelho permite nós retirarmos tecido prostático, ampliando o calibre da uretra que passa por dentro da próstata. E dessa forma aliviando a micção, aliviando a saída de urina a partir da bexiga. Então, esse é o tipo de cirurgia mais comum, embora existe também a cirurgia de prostatectomia aberta ou suprapúbica, hoje em dia também realizada por via videolaparoscópica, onde nós removemos a parte interna da próstata somente, não toda ela, também permitindo a desobstrução urinária. Isso é feito em próstatas mais volumosas, onde pela uretra o cirurgião acredita que não vai conseguir fazer uma desobstrução suficiente. Então, aqui no próximo slide, nós passamos a falar um pouquinho sobre as prostatites, né? Sobretudo a prostatite aguda, que é uma inflamação mais importante, mais intensa da próstata, normalmente causada a partir da entrada de uma bactéria pela uretra, e que pode provocar sintomas de infecção como febre, tremores, calafrios, que caracterizam uma bacteremia, fraqueza e urgência muito importante para urinar. A urina pode ter cor escura, pode ter um cheiro característico de infecção, e inclusive, eventualmente, sangue na próstata. O exame de toque retal, nesses casos, tem que ser feito com muito cuidado, porque o indivíduo com prostatite aguda, um quadro muito toxêmico, muito febril, se nós fazemos um exame de próstata vigoroso, nós podemos piorar a infecção, tá? Então, somente em casos selecionados, nessa suspeita, é que nós realizamos o exame de toque. E o aumento do PSA, esse exame de sangue, que também se eleva no câncer de próstata, ele pode ser extremamente elevado na ocorrência de uma prostatite aguda. Então, um indivíduo que tem um PSA cujo parâmetro normal de referência é até 4.0, ele pode chegar a 20, 30 de PSA de uma semana para outra durante um episódio de prostatite. Então, realmente, é um quadro mais característico da prostatite aguda que tem que ser tratado com antibióticos, né, na maioria dos casos. E eu gostaria de trazer alguns conceitos também a respeito do câncer de próstata. Aqui, sim, aquela discussão mais importante, onde o Novembro Azul realmente motiva a maioria dos homens a tocar nesse assunto, né? Nós gostamos de brincar com esse termo, porque o toque retal, né, é característico do exame de próstata, e o mês de novembro é a época para nós tocarmos nesse assunto junto aos homens. Ele continua sendo, até hoje, o câncer de próstata, à exceção dos tumores de pele, não melanoma, o câncer mais comum do homem. E ainda apesar de muitos pacientes terem uma doença mais indolente, ele ainda pela sua frequência, a segunda causa de morte por câncer nos indivíduos masculinos, perdendo somente em termos de letalidade para as neoplasias de pulmão. O maior fator de risco para o câncer de próstata é a idade, né? Então, os indivíduos que já têm mais de 50 anos, quanto mais velhos nós ficamos, mais a chance de nós desenvolvermos ao longo da vida algum foco de câncer de próstata. Entretanto, é importante lembrar que muitas vezes, em muitos pacientes, o câncer de próstata vai se desenvolver de uma forma lenta e muitas vezes sem evoluir ou sem causar uma modificação na história natural daquele indivíduo. Aqui nesse esquema de uma instituição norte-americana, vocês observem aquele dado que eu havia comentado, né, onde o câncer de próstata, ele perfaz quase 30% dos novos diagnósticos de câncer nos homens, se assemelhando muito em termos de frequência ao que nós observamos em percentuais de doenças oncológicas nas mulheres ao câncer de mama, né? Então, na próstata no homem, assim como na mama,
nas mulheres são as principais causas de doença oncológica, à exceção dos tumores de pele, como eu havia comentado. E o diagnóstico do paciente que tem o câncer de próstata, ele se baseia, sobretudo, no exame de toque, onde o urologista ou o clínico conseguem palpar áreas endurecidas na próstata ou a presença de algum nódulo suspeito, e a correlação desse exame de toque com um exame de sangue, que é o PSA, novamente, o antígeno prostático específico, que nada mais é do que uma proteína produzida pela próstata. Então, essa proteína ela pode aumentar com o aumento de volume da glândula, mesmo na sua condição benigna, ele pode aumentar na prostatite, e ele pode aumentar no desenvolvimento de algum foco de câncer. Ou seja, ele é um exame de sangue específico para a próstata, mas ele não é específico para câncer. Ou seja, ele é um marcador de risco. Então, o indivíduo que chega ao nosso consultório, ele está com PSA elevado, não quer dizer necessariamente que ele tem câncer de próstata, mas sim, ele é um paciente que merece ser melhor investigado, ele pode ter câncer, mas ele também pode estar apresentando outras condições. Tá? O diagnóstico definitivo não se dá através do PSA, mas sim através desse outro exame, que eu acredito vocês estejam vendo aqui o esquema no diapositivo, que é o da biópsia de próstata. Esse exame é um exame mais invasivo, que é feito na maioria das vezes por via transretal, em alguns centros se utiliza também a abordagem através da pele, do períneo, mas onde nós introduzimos rapidamente uma agulha fina que passa através da parede do reto, penetra na próstata e de várias áreas da próstata coleta fragmentos para serem encaminhados ao patologista. E o patologista é que vai nos confirmar, aí sim, a presença ou não de câncer de próstata, de acordo com alguns critérios histológicos que ele utiliza para nos identificar a presença da doença. Eventualmente, hoje, nós podemos lançar mão também de um outro exame, que é a ressonância magnética, que é um exame bem superior à ecografia na avaliação de áreas suspeitas de câncer dentro da próstata, mas também não é um exame de diagnóstico definitivo, é um exame muitas vezes para nos ajudar a decidir se determinado paciente merece ir para uma biópsia de próstata e mesmo para ajudar a direcionar aquela biópsia a coletar mais fragmentos de tecido das áreas mais suspeitas. Tá? Então, todos esses exames fazem parte do nosso arsenal quando nós estamos investigando um paciente com suspeita do câncer de próstata. Os sintomas clínicos do indivíduo que se apresenta com câncer, eles são, na grande maioria das vezes, na fase inicial, silenciosos. Na verdade, eles não existem. Muitos pacientes que têm foco de câncer de próstata, ao serem diagnosticados, são assintomáticos. Os sintomas reais do câncer de próstata, como obstrução urinária, sangue na urina, só ocorrem quando o paciente já tem uma fase muito avançada da doença e uma obstrução mais clara da próstata pelo envolvimento do câncer. Na maioria das vezes, esses sintomas são por hiperplasia benigna e não pelo câncer. Quando nós estamos relacionando o câncer com esses sintomas, é porque ele já está mesmo numa fase muito avançada. E, obviamente, que numa fase mais adiantada ainda, doença metastática, por exemplo, aí sim nós temos sintomas que são como dor óssea, como nódulos pulmonares, né, que podem aparecer em exames radiológicos também, e aí certamente são sintomas de uma fase já não mais curável da doença, embora tratável ainda por muito tempo. Aqui é importante alguns comentários com relação ao antígeno prostático específico. Eu brevemente já mencionei esses aspectos em um comentário anterior, mas salientando que ele é, na verdade, não um exame diagnóstico, mas sim um marcador de risco para câncer. Então, aquele paciente com PSA alterado, ele merece uma investigação mais especializada quanto a isso.
E até hoje, se nós formos observar em nível de saúde pública, em nível populacional, ainda existem algumas controvérsias do uso rotineiro do PSA em termos populacionais, ou seja, ainda existe alguma controvérsia se realmente vale a pena nós investirmos recursos federais e compulsoriamente recomendarmos o exame de PSA a todos os homens dentro de uma determinada faixa etária. Alguns estudos foram muito favoráveis, mostrando que essa política reduz a mortalidade por câncer de próstata. Alguns outros estudos apresentaram controvérsias nesses resultados. Então, sem dúvida, se nós formos investir dinheiro público em medidas de saneamento básico, por exemplo, principalmente num país como o Brasil, nós vamos estar salvando mais vidas do que se nós estivéssemos investindo esses recursos em rastreamento rotineiro do câncer de próstata. Entretanto, é importante que nós médicos, sobretudo os urologistas, que estão habituados a atender pacientes já em fases mais avançadas da doença, que nós estimulemos os homens, principalmente aqueles que desejam ser mais proativos com a sua saúde e que têm, sobretudo, mais acesso à saúde suplementar, a discutirem com o seu médico os benefícios e as desvantagens eventuais de se fazer um rastreamento anual, né, o exame anual do toque, do PSA, que de uma maneira global é recomendado pela maior parte dos médicos, mas em nível de política de saúde pública ainda apresenta algumas controvérsias, como eu havia comentado. Então, aqui nós temos algumas evidências, somente lembrando que o PSA, ele, antes da sua utilização rotineira, na década de 90, por exemplo, 2/3 dos cânceres de próstata eram levados à cirurgia e se observava que eram localmente avançados. Após a utilização do PSA, a partir do final dos anos 80 e início dos 90, mais de 60% dos pacientes com câncer que eram operados apresentavam doença confinada ao órgão, ou seja, com uma taxa de cura muito maior. Isso foi detectado em uma série de estudos que mostraram realmente, a partir dessa época, do início dos anos 90, ocorrer uma redução importante da mortalidade nos Estados Unidos por câncer de próstata. É claro que, em função disso, muitos pacientes que não precisariam ser tratados, que tinham diagnósticos muito iniciais da doença, acabavam recebendo tratamentos, às vezes, agressivos e radicais, que poderiam apresentar riscos e interferir na qualidade de vida. Então, daí que surge toda essa discussão e alguma controvérsia com relação a esse rastreamento rotineiro. Na verdade, é só importante salientar, e a visão do urologista normalmente vai nessa linha, de que quando nós detectamos precocemente o câncer na próstata, ele é curável em até 90% dos pacientes, seja através de cirurgia ou de radioterapia. E, de forma crescente, hoje em dia, nós temos a vigilância ativa como um dos tratamentos mais importantes, em até 30% dos novos diagnósticos. Ou seja, nós temos pacientes identificados com câncer, que têm doença muito inicial e que podem ser acompanhados no primeiro momento. Eles não precisam ser necessariamente operados ou irradiados, e uma boa parte desses indivíduos, talvez até 50% deles em 10 anos, vão continuar podendo simplesmente fazer um acompanhamento. Uma outra parcela desses pacientes vai mostrar sinais de progressão da doença ao longo do tempo, e aí vai ser direcionada para algum tipo de tratamento. Aqui, para mostrar a vocês, nós já estamos chegando aqui mais para a parte final da apresentação. Esse é um esquema, um desenho de como o radioterapeuta planeja o tratamento de radioterapia no tratamento do câncer localizado da próstata. Então, ele, através de várias incidências, ele centraliza uma dose determinada de radiação na glândula prostática, muitas vezes atingindo um pouco órgãos adjacentes como a bexiga e como o reto, provocando alguns para-efeitos da radioterapia, mas conseguindo eliminar a maior parte das células malignas, que são muito mais sensíveis à radiação do que as células dos nossos tecidos normais.
Então, é um tratamento também com intenção curativa, de resultados que não diferem muito do ponto de vista oncológico em relação à cirurgia radical de próstata, mas que devem ser individualizados para cada situação clínica e para cada paciente. A radioterapia externa também é uma ferramenta importante de tratamento que nós dispomos hoje. Felizmente, nos últimos 10, 15 anos, surgiram equipamentos de nova geração, onde o índice de par-efeitos com a radioterapia reduziu muito. Então, isso realmente se tornou um tratamento bem mais seguro do que no passado, onde, às vezes, complicações importantes da radioterapia eram observadas com muito mais frequência. Aqui a seguir, eu mostro algumas imagens que vocês vão conseguir identificar. Aqui no canto superior à direita, uma fotografia de uma cirurgia aberta, onde nós podemos fazer por via abdominal, acima do púbis, uma incisão, seja ela longitudinal entre o púbis e a cicatriz umbilical ou do tipo cesariana, onde se pode abordar a próstata e fazer a sua retirada, reconectando a bexiga com a uretra posteriormente e reestabelecendo o trânsito normal da micção. Aqui no canto superior esquerdo, um esquema que detalha cirurgicamente as relações da próstata com a bexiga, com o reto e com pequenos nervos e vasos sanguíneos que passam entre a próstata e o reto, que nós chamamos de feixes vasculonervosos, que são sempre procurados, que se procura sempre preservá-los durante a cirurgia de prostatectomia radical, que são estruturas, tecidos importantes para que o paciente tenha uma recuperação funcional adequada, como, por exemplo, da função erétil. Nós sabemos que depois da cirurgia de prostatectomia radical, 40% a 50% dos homens podem ficar com um impacto mais importante, uma dificuldade de ereção. Uma boa parte desses pacientes, ao longo do primeiro ano, e com auxílio de tratamentos, vai recuperar uma ereção adequada suficiente para voltar a ter uma atividade sexual com a sua parceira. Com a radioterapia, é importante salientar também que ela da mesma forma, provoca algum impacto na função erétil, talvez entre 30% e 40%, mas também significativo e que necessita acompanhamento e tratamento desses pacientes. Já um outro grande receio da cirurgia de prostatectomia radical, que é a incontinência urinária, ele pode ocorrer se o cirurgião desconecta a próstata primeiro da bexiga e depois da uretra, não se conseguindo preservar de forma adequada uma extensão boa de uretra e tendo uma lesão mais ampla do esfíncter miccional. Dessa forma, muitas vezes o paciente não consegue recuperar a continência urinária depois da cirurgia de prostatectomia para câncer de próstata. Eu faço aqui essa ênfase porque a prostatectomia para hiperplasia benigna ou a ressecção transuretral, a famosa raspagem de próstata, elas têm riscos ainda muito menores de incontinência urinária. Já na cirurgia do câncer, nós temos até 5%, é uma incidência baixa, mas que é real de incontinência urinária, isso sempre tem que ser discutido com o paciente antes do tratamento. Logo abaixo, vocês observam algumas fotos aqui da nossa equipe, utilizando já a plataforma robótica, a tecnologia robótica, para reproduzir o que se sempre fez na cirurgia aberta. E aqui no slide seguinte, vocês têm um vídeo que nós observamos aqui da movimentação das pinças do robô, fazendo a abertura do que nós chamamos de fáscia endopélvica, que é uma estrutura que nos dá acesso à glândula prostática. E vocês observam aqui nessa região, aquela estrutura mais arredondada, né, e com a sua cápsula mais clara, esbranquecida, logo abaixo desses tecidos que estão sendo incisados pela tesoura com a plataforma robótica. Então, a plataforma robótica é, na verdade, um instrumento, uma ferramenta que o cirurgião utiliza para reproduzir a cirurgia convencional de próstata com incisões menores e com uma recuperação pós-operatória mais rápida. Aqui, nesse slide,
é um resumo daquilo que nós podemos oferecer, por exemplo, aos pacientes que já se apresentam com câncer de próstata numa fase mais avançada, por exemplo, na doença metastática, onde aí, basicamente, o tratamento se constitui num tratamento hormonal, a hormonioterapia, mas pode-se lançar mão também da quimioterapia e de imunoterapia, que é um tratamento mais recente dentro da área oncológica, para os pacientes que têm câncer de próstata metastático, por exemplo. Aqui eu trago a vocês, para nós finalizarmos essa discussão, algumas recomendações mais atuais, como da Sociedade Brasileira de Urologia, da Associação Europeia de Urologia e da Associação Americana, com relação à recomendação aos homens, de uma maneira geral, no sentido de rastreamento do câncer de próstata. Então, a nossa sociedade brasileira, ela ainda recomenda que os homens entre 50 a 75 anos discutam com o seu urologista ou com o seu clínico, de uma forma individualizada, os benefícios e eventuais riscos de nós fazermos esse rastreamento anual, e que se tome uma decisão compartilhada para cada paciente. É importante lembrar que homens com história familiar de câncer de próstata, por exemplo, parentes de primeiro grau, um pai, um avô, um irmão, melhor dizendo, ou que são pacientes afrodescendentes, pacientes da raça negra, a partir dos 45 anos já se recomenda que eles procurem esse tipo de avaliação, porque são indivíduos que têm mais risco de desenvolverem ao longo da vida o câncer de próstata. E naqueles homens com mais de 75 anos, de uma maneira geral, nós sabemos que se nós identificarmos o câncer de próstata ainda numa fase precoce, provavelmente, de acordo com a faixa etária, ele não vai chegar a interferir na história natural de vida daquele indivíduo. Mas aqueles homens que têm 75 anos ou mais e por uma ótima condição física, têm mais do que 10, 15 anos ainda de expectativa de vida pela frente, a idade de 75 anos não é rígida, não é um ponto de corte obrigatório, isso também tem que ser individualizado. Logo abaixo, só para salientar a vocês que a Associação Europeia também recomenda que se faça uma avaliação de base para os pacientes entre 40 e 50 anos de idade, e que se tome uma decisão compartilhada conforme as condições clínicas daqueles indivíduos com uma expectativa de vida maior do que 15 anos. A Associação Americana, que era de todas a mais rígida alguns anos atrás, de 2015 em diante, flexibilizou um pouco as suas recomendações e recomenda hoje que se tome essa decisão compartilhada com os indivíduos masculinos de 55 a 70 anos de idade, acreditando pelos estudos que essa seja a faixa etária de maior benefício de nós identificarmos precocemente a doença. E que aqueles indivíduos com mais de 70 anos ou com expectativa de vida inferior a 10 ou 15 anos não tenham a obrigatoriedade de realizar o rastreamento. Além disso, pacientes que não têm história familiar ou que não sejam de raça negra, a Associação Americana recomenda hoje que essa avaliação seja feita não mais anualmente, mas de 2 em 2 anos. Então, eu trago essas informações só para ilustrar a vocês esses aspectos que são hoje ainda bastante debatidos e que merecem realmente uma discussão mais ampla e individualizada com cada paciente que vai fazer a sua consulta inicial com o urologista. Então, além disso, aqui eu encerro a discussão dos aspectos relativos à próstata, né, mas lembrando muito que a oportunidade do homem consultar o urologista, sobretudo, né, com essa campanha da imprensa e dos órgãos públicos que nós temos no mês de novembro, é de reforçar a promoção da saúde masculina, a oportunidade de discutir outros aspectos também, não somente as doenças de próstata. E eu agradeço muito pela oportunidade de nós termos esses meios, né, como a Amicus está proporcionando hoje, de poder discutir esses tópicos aqui com vocês. Eu fico à disposição para qualquer pergunta e esclarecimento. Bom. Tem uma pergunta, Paulo, se puder.
Ok. Doutor... Muito obrigado. Esclarecedor. Muito esclarecedor. Obrigado. Quem quer falar? Doutor Eduardo, parabéns pela sua palestra, muito boa. A informação que eu tenho, só queria esclarecimento, que quando se faz biópsia através de ecografia, principalmente, a gente pode não pegar uma amostra do câncer, e que a ressonância permite uma melhor escolha de área, mas também, eventualmente, pode não pegar. Como é que é essa relação? Perfeito. É o doutor Mauro Moura, né, que fala. Isso. É o meu colega cardiologista, doutor Mauro, ou não? Não, eu sou químico. Químico, tá, não, perfeito. Aos cânceres mais diversos. Desculpe, aqui temos um colega que é seu xará, né, inclusive no sobrenome. Eu achei que podia se tratar dele. A imagem não está muito clara, mas eu consegui ver o nome. Mas, doutor Mauro, olha, o senhor tem toda a razão, né? A biópsia, sem a utilização da ressonância, nós chamamos de biópsia sistemática, ela é bastante válida. Até 5, 10 anos atrás era o único método que nós tínhamos disponível para confirmar a presença do câncer, mas ela não é isenta de falsos negativos, né? A biópsia não é, infelizmente, um exame perfeito. A gente pode, às vezes, fazer uma biópsia no indivíduo que tem câncer e nós termos ali 10, 15% de chance de falso negativo, porque a gente não conseguiu amostrar adequadamente aquele foco pequeno de tumor que o paciente apresenta, mas não foi detectado na coleta de material. Quando nós usamos a ressonância antes da biópsia, sobretudo se não há um nódulo palpável ou uma imagem mais grosseira que o radiologista consiga identificar na ecografia, a ressonância permite hoje, através de um software, nós fazermos a fusão de imagens com o equipamento de ecografia transretal, que é por onde o radiologista ou o colega urologista consegue adquirir o material, e aí nós aumentamos em cerca de 15% ainda a precisão desse exame. Então, hoje em dia, o melhor exame de biópsia é a biópsia com fusão de imagens pela ressonância. Isso orienta e guia muito melhor aquele colega que está fazendo a coleta de material. Mesmo assim, não é também um exame perfeito, e mesmo usando essa tecnologia, nós podemos, em algum paciente, não detectar o câncer, e se esse paciente continua no seu acompanhamento com o PSA elevado, ou desenvolvendo alguma alteração ao toque, ele ainda é candidato a repetir essa biópsia em um momento posterior, por exemplo, dentro de 1 ano, 2 anos, conforme a evolução dos seus exames. Obrigado. Doutor Eduardo. Só um pouquinho mais. Ligeirinho, já passo para ti. Não, é o seguinte, doutor, com a idade que eu estou hoje, eu perdi meu pai justamente de câncer de próstata. Foi coisa que durou muito pouco tempo e passou muito trabalho. Obviamente que eu deduzo que aquela época, homens daquela época, por uma questão de informação e até de preconceito, as coisas evoluíram no sentido de que culminou no falecimento dele ainda moço, como eu me considero, jovem. Bueno, a pergunta que eu quero lhe dizer é o seguinte: em função da campanha de prevenção, assim, a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, uma série de coisas que vem se desenvolvendo, isso não tenho a ideia, a memória precisa de quando isso iniciou, mas de qualquer sorte, pegar o dado aqui que o senhor deu, de anos 90 nos Estados Unidos, não saberia trazer aqui para o Brasil. Eu queria lhe indagar assim, dentro da sua atividade, dentro da Sociedade de Urologia, Brasileira de Urologia, no meio médico brasileiro, houve efetivamente, em função de campanhas, e talvez devesse ser até mais intensificadas, uma redução, uma conscientização que viabilizou a redução de mortes por câncer de próstata no país? Houve. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, cuja sede é no Rio de Janeiro, ele apresenta dados, embora tenham sido mais tardios do que os dados norte-americanos, mas que se refletiram muito nessa estatística que eu mencionei ali durante a apresentação dos Estados Unidos. Houve uma redução de até 40% na mortalidade por câncer de próstata entre os anos 90 e 2000 nos Estados Unidos, a partir daqueles pacientes que fizeram uma política de rastreamento
mais específica, pelas recomendações da Sociedade Americana de Urologia, principalmente. Então, sem dúvida, eu hoje tenho convicção de que essa política de rastreamento reduz, sim, a mortalidade por câncer de próstata, tanto aqui quanto em outros países. O debate todo, ele surge porque, para nós salvarmos uma vida por câncer de próstata, provavelmente nós tenhamos que tratar 8 a 10 pacientes que talvez não precisassem ser tratados. E, infelizmente, o tratamento do câncer de próstata, ele ainda traz alguns riscos e em algumas vezes, não tão raras assim, algum impacto importante na qualidade de vida dos pacientes, seja algum comprometimento da função erétil ou da continência urinária. Então, eu diria hoje que um grande desafio nosso como urologistas não é só diagnosticar o câncer, mas é nós identificarmos qual o paciente que realmente merece ser tratado ou precisa ser tratado e qual o paciente que nós podemos poupar de eventuais intervenções sem que isso comprometa o risco de avanço da doença ou que esse paciente venha a falecer do câncer de próstata. Então, cada vez mais nos últimos anos, os urologistas têm refinado a capacidade de identificar aqueles pacientes que têm o que nós chamamos de fenótipo letal da doença, ou seja, aquele indivíduo tem o diagnóstico, tem uma doença agressiva e tem uma alta probabilidade de vir a falecer de câncer de próstata. Então, aquele paciente tem que ser tratado agressivamente. O outro paciente que teve somente um fragmento da sua biópsia positiva, que tem uma doença bastante inicial, com um grau histológico de baixa agressividade, que aí entra uma nota que o patologista fornece, nós chamamos de score de Gleason, para avaliar se a doença é agressiva ou não. Então, aquele indivíduo que tem um baixo volume de doença, tem uma baixa agressividade, tem um PSA que não é elevado, então é um paciente de baixo risco de progressão desse câncer de próstata, esse provavelmente é um paciente forte, candidato à vigilância ativa, que nós podemos continuar acompanhando, monitorando de 6 em 6 meses, com o PSA, alternando exames de ressonância, eventualmente repetindo algum exame de biópsia de próstata, para nós identificarmos que aquele indivíduo está ou não progredindo da sua doença, ou pode ser mantido em acompanhamento. Então, esse é o desafio. Né? Obrigado, doutor. Mário. Doutor Eduardo, bom, parabéns pela sua apresentação. A minha questão seria entender um pouco mais essa relação do exame de PSA com a infecção de próstata, com a prostatite ou com o próprio câncer de próstata. Né? Pelo que eu entendi, e isso me corrija se entendi mal, o PSA alterado necessariamente não significa que eu esteja com algum problema de infecção de próstata ou com um câncer de próstata. Né? Mas a recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma infecção de próstata, se eu tenho uma prostatite ou um câncer de próstata, necessariamente o PSA está alterado? Perfeito. Não, a pergunta é muito importante. O senhor falou muito bem. O PSA elevado não significa necessariamente câncer e também não quer dizer que seja prostatite. Pode ser hiperplasia, o crescimento natural da próstata. Enquanto que alguns pacientes com câncer de próstata podem ter um PSA normal. Isso ocorre numa pequena parcela de pacientes. O PSA ainda é o primeiro exame a se alterar no indivíduo com câncer de próstata. Então, se nós formos comparar o PSA com o exame de toque retal, o PSA ele é mais sensível, ele detecta mais cedo a doença na maioria dos pacientes, mas ele é menos específico. Ou seja, o indivíduo vai ter o PSA elevado, nem sempre vai ser câncer. Quando nós fazemos um exame de toque e tem um nódulo, nem sempre é câncer também, mas a probabilidade de ser câncer acaba sendo maior. Né? Então, é uma alteração mais específica da doença. E nós sabemos, assim, que em 90% dos pacientes com câncer, o PSA está alterado, está elevado. Mas tem uma pequena parcela de 10% em que o PSA ainda circula dentro do patamar de normalidade. A gente só consegue detectar esses pacientes se já houver
algum nódulo palpável, né? Então, aí é que entra a importância também do toque retal para se correlacionar com o exame de sangue. E como o senhor falou muito bem, o PSA pode estar elevado na prostatite, principalmente na prostatite aguda, pacientes com prostatite crônica, que é uma condição um pouco mais indolente, às vezes associada a sintomas leves do trato urinário, também podem ter oscilações do seu PSA que são por esses processos inflamatórios e não por câncer, tá? Então, ok, muito obrigado. Tem que ser correlacionado com o quadro clínico e dentro da discussão com o paciente. Obrigado. Tem mais, amigos? Eu Querem gostaria de indagar? fazer uma pergunta. Fala, pressa. Não, é o seguinte, primeiro, parabéns, né, doutor? Foi muito boa a palestra, sempre se obtém algumas informações adicionais, mas eu gostaria de saber se há alguma diferença em termos de probabilidade para trazer alguma disfunção erétil entre uma cirurgia convencional e uma cirurgia robótica. Perfeito. Tem alguma diferença entre elas? Nós que estamos trabalhando hoje com a cirurgia robótica, nós acreditamos que sim, mas temos que ser sempre muito honestos com os pacientes em dizer que isso na literatura médica ainda é alvo de debate, né? Não existe ainda uma consistência tão grande dessa diferença de resultados. O que nós podemos hoje afirmar é que a cirurgia robótica é um método que oferece uma recuperação um pouco mais rápida pós-operatória para o paciente. Ela tem definidamente um risco menor de sangramento durante a cirurgia, porque eventualmente a cirurgia de câncer de próstata pode apresentar algum sangramento mais importante, não é comum, mas infelizmente é um risco que tem que ser considerado, e a cirurgia laparoscópica ou robótica, em função da utilização de um gás especial para se distender o abdômen durante a cirurgia, provoca uma redução importante nesse risco de sangramento. Também nós sabemos hoje com muita segurança que não existe nenhuma diferença de resultado oncológico, quer dizer, ambos os métodos tratam muito bem a doença, né? Conseguem alcançar um ótimo resultado de controle oncológico do câncer de próstata. E com relação a resultados funcionais, que aí entram a continência urinária e a disfunção erétil, nós que estamos trabalhando com a plataforma robótica já há cerca de 3 anos ali no Hospital Moinhos de Vento, nós realmente vemos uma diferença de resultados. Claro que isso ainda é uma amostra pequena, né, e alguns grupos já publicam resultados muito mais consistentes na literatura, mas isso ainda não é consenso. Mas eu, como cirurgião, assim, lhe diria que nós estamos muito empolgados com esse tipo de plataforma. Realmente eu acredito que ela tem o potencial de aumentar a precisão cirúrgica, né, e de nos fazer, pela melhora da visualização transoperatória, pela maior precisão com a movimentação das pinças cirúrgicas através da plataforma robótica, eu realmente acredito que a robótica ofereça uma chance melhor. Nós temos que ter cuidado, né, existe muito marketing envolvido nisso, a gente tem que ser muito transparente, muito honesto com os pacientes, né, mas realmente existe um potencial benefício desse tipo de plataforma. Ok, muito obrigado. Obrigado. Quem mais? Fala, Eduardo. Doutor Eduardo, doutor Caio, obrigado por sua apresentação, digna de uma reflexão. O meu pai faleceu das mesmas questões do pai do Sérgio, então eu vivenciei uma situação bastante triste. E por causa disso, desde os 40 eu já estou cuidando do patrimônio, vamos dizer assim. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, tem alguma ligação da vasectomia com a câncer de próstata ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, uma pergunta bem interessante, doutor Eduardo, é muito frequente esse tipo de questionamento, porque no passado houve, inclusive, um estudo que sugeriu essa associação, onde pacientes vasectomizados teriam um risco maior de serem diagnosticados com câncer, embora não houvesse uma base teórica muito consistente para nós acreditarmos nessa relação de causa e efeito. O que se observou, na verdade, é que foi 1 ou 2 estudos publicados num determinado período, décadas atrás, que por questões metodológicas apresentavam vieses, que nós chamamos vícios, né, de confusão
metodológica. Eram pacientes que, na verdade, por serem vasectomizados, já iam mais ao urologista e acabavam tendo um diagnóstico mais frequente de câncer de próstata do que numa população geral de controle. Mas realmente até hoje nunca se determinou, nunca se comprovou nenhuma relação entre a realização de vasectomia e câncer de próstata. Então hoje na comunidade urológica isso é um conceito que nós temos toda a tranquilidade para dizer ao paciente que não existe essa associação. Muito obrigado. Faço a pergunta em nome de... Posso repetir? Ou alguém está na frente? Fala, Mauro. Doutor Eduardo, com a história do Covid, muitos pacientes não devem ter lhe procurado. Apesar do câncer de próstata ser lento, o senhor espera não conseguir recuperar ou pegar coisas muito graves daqui para frente? Não, olha, muito oportuno o seu comentário, a sua pergunta, porque recentemente, agora faz 2 semanas, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou uma pesquisa comentando que estima que 55% dos homens que teriam procurado o seu urologista, 55% do universo de homens que teria procurado o seu urologista nesse período da pandemia não o fez, né, por causa do Covid. Então, nós temos aí metade dos homens que deixaram de ir ao urologista nesse período. Eu não tenho muitas dúvidas, isso, claro, é uma opinião pessoal, de que isso vai impactar e provavelmente nós tenhamos alguns diagnósticos de doenças mais avançadas do que habitualmente nós estamos encontrando dentro de 1 a 2 anos, né, a partir desse período da pandemia. E tem havido uma preocupação da classe médica muito grande de estimular os pacientes a não deixarem de fazer as suas revisões médicas, sobretudo aqueles que já têm algum tratamento em atividade ou que já têm alguma doença oncológica previamente tratada e que tenha que se fazer exames de controle, de revisão. É muito importante que a gente procure evitar postergar demais esse tipo de visita, esse tipo de avaliação, né? Então, o contexto da pandemia realmente tem trazido uma preocupação muito grande também na área da saúde. Com relação ao câncer de próstata, felizmente, ele na maioria das vezes, uma doença de evolução lenta, sobretudo quando ele é detectado precocemente. Então, diferentemente de um câncer de pulmão, de um câncer de pâncreas, por exemplo, onde às vezes 3 meses podem fazer uma diferença muito grande em termos de prognóstico e de resultado de tratamento, no câncer de próstata, se nós temos um diagnóstico recente de uma doença inicial, a gente pode sugerir ao paciente, olha, vamos aguardar 3 meses, vamos ver se a pandemia está um pouco melhor, se a gente está com melhor disponibilidade de vagas em hospitais, que isso certamente não vai lhe provocar um risco grande de comprometimento oncológico, né? Nós vamos ter uma segurança bastante adequada nesse sentido. Então, muitos pacientes com doença de menor risco acabaram retardando um pouco os seus tratamentos, vários deles já agora resgatados, né, sem que tenha ocorrido um grande prejuízo. Mas nos preocupa aqueles pacientes que não estejam fazendo o diagnóstico no período da pandemia. Obrigado, hein? Ok. Muito bem, senhores. 19h05. Alguém mais? Podemos encerrar, Paulo? Queremos parabenizar o doutor Eduardo por essa didática palestra e, sem dúvida nenhuma, atendeu plenamente os nossos propósitos, que é especialmente a conscientização, né? A conscientização que, conforme o senhor mesmo discorreu, ela está um pouco prejudicada em razão da pandemia. Mas quero lhe dizer que nós ficamos muito honrados e agradecidos a amigos, né, por essa palestra brilhante, né, instigante, e tenho certeza que todos que assistiram, nós estamos instigados agora a voltar aos consultórios, né? Tenho certeza que todos vão procurar os seus médicos, né, para retomar as avaliações, especialmente no sentido da prevenção. Então, muito obrigado.
Eu quero registrar aqui e agradecer a presença do engenheiro Marcelo Moisés, agradecer também a presença do professor Assis Pittini, agradecer a presença do nosso querido engenheiro Eurico Rodrigues, que está nos assistindo do Rio de Janeiro, do auditor da Fazenda Estadual, Irã Vieira, né, da senhora Altair Margarida, que é instrutora do IMAMA, que nos fez, inclusive, a gentileza de proferir uma palestra sobre o Outubro Rosa, né, também no sentido da prevenção. A geóloga Érida Ribas, a engenheira química Carmen Níquel e o nosso querido amigo Bruno Moura, que eu não sei bem agora se é administrador ou está na área da informática, mas agradecemos a presença de todos. Eu que agradeço, presidente, muito honrado pela oportunidade. Obrigado. Agora, nós é que estamos agradecidos, mas nós queremos também convidá-los, antes de devolver a palavra ao nosso presidente Rode, Sérgio Rode, convidá-los para no dia 19, agora na próxima quinta-feira, nós convidamos a todos para assistirem, acompanharem a palestra do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que vai abordar a trajetória e o novo o projeto que está sendo desenvolvido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, especialmente ao nosso palestrante. Ficamos muito honrados com a sua palestra. Presidente Rode. Ok, faço minhas as palavras do Paulo, agradeço a todos que participaram e, em especial, ao nosso palestrante, doutor Eduardo, pela sua generosidade de nos brindar uma palestra desse nível. Muito obrigado a todos, esperamos todos na quinta-feira, como o Paulo referiu. Uma boa noite, saúde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a Boa noite. próxima. Boa noite. Boa noite. Até quinta. Até. Boa noite.